Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter mais uma live que faz parte da semana especial, a semana mágica do Halloween, a semana mágica do Harry Potter, que eu e a Yara estamos preparando para vocês. Nós começamos lá na segunda-feira, as lives estão gravadas, nós disponibilizamos os links das gravações para você lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte, entra no nosso link da bio, faz a inscrição para você receber e poder assistir as lives anteriores. Então, nós tivemos na segunda, na terça e vamos até sábado. Olá! As meninas já estão aqui. Hoje nós teremos a participação da Andrea e da Monique. A Andrea já está entrando. E a Monique, já vi ela aqui também. Monique, se você conseguir adicionar, pedir para participar da live, aí eu já adiciono você também. Isso. Oi, gente. Oi, Andréia, tudo bem? Tudo bem? Já tô aqui, ó, com o meu tempo aqui, ó, já precioso, contando para nossa live. A Andréia é ótima, ela é toda personalizada. Adorei. Oi, Olha aqui. Monique, tudo bem? Tudo, boa tarde. Boa tarde. E aí, estão preparadas para nossa live de hoje? Animada. Que bom. Bom, pessoal, eu queria que vocês. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui sobre a live, tá? Depois vocês vão se apresentar, falar um pouquinho sobre vocês, porque hoje a gente vai falar sobre as oficinas terapêuticas, né? O poder das oficinas terapêuticas. E a gente vai focar aqui um pouco em como construir uma oficina, o que a gente pode fazer de legal nessa oficina, mas também falar um pouquinho sobre como ela pode ser boa, tanto para nós captarmos novos clientes, né, para o nosso reconhecimento profissional na nossa cidade, e também como uma renda extra, né, no nosso orçamento. Mas um dos poderes mais importantes das oficinas terapêuticas é a transformação que elas fazem na vida das pessoas que participam, das crianças, né, dos adolescentes, até mesmo grupos terapêuticos com adultos. É incrível como a gente consegue ver um pouquinho ali, uma sementinha que a gente planta, né, em cada criança, já faz uma diferença na vida dela. E eu acho isso extremamente gratificante. Eu lembro quando eu fiz as minhas primeiras oficinas, que foi lá em 2018. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês também. Eu trouxe aqui um material para mostrar para vocês. Mas antes eu queria que vocês se apresentassem. Se a Andrea quiser começar, pode ficar à vontade. Posso começar aqui, ó, já com a minha varinha mágica e o chapéu seletor, né, gente? Deixa eu botar aqui para me caracterizar, como a, né, a Duda falou, eu adoro me caracterizar. Então, eu sou André Leandro, sou aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no coração do Rio Grande do Sul, que fica bem no meio do estado, né? Bom, atrapalhando um pouquinho. Eu sou administradora de formação, gente, mas assim, eu trabalho já há alguns anos com meditação para crianças. Então, eu criei o projeto Meditando com a Gurizada. Então, já realizei várias oficinas. Começou aqui no meu porão, eu fazendo para os meus filhos, eu tenho dois meninos, né? Então, quando eles eram pequenos, um tem 13, outro tem 17 hoje, mas quando eles eram crianças, eu tenho um porão enorme, então eu adorava montar brincadeiras, eu adorava montar coisas, oficinas, porque a criança adora o lúdico, a brincadeira, o curioso, o buscar, então já dali já começou, e a minha criança interior já fica mega feliz com isso, né? Então, Uhum. aqui, então eu realizo esses projetos, esses trabalhos, hoje é um trabalho social que eu trabalho, já fiz duas oficinas, depois eu conto, né? Do Uhum. mundo terapêutico do Harry Potter, usei vários dos recursos que as meninas ensinaram, né? Aqui, ó, o óculos da Luna. Então, assim, tudo isso eles Ai, adoram, que gente. Eles lindo! adoram, adoram, adoram. Ainda mais que a gente traz uma coisa curiosa, como vocês falaram na primeira live, a questão da lanterninha, né? De procurar, Uhum. de achar, do mistério. Eles adoram. E por mais simples que seja, eles ficam encantados. E eu também me encanto, né? Então, eu fiquei bem encantada com o convite para mostrar um pouquinho da minha experiência desse trabalho que eu realizo com a gurizada. Eu digo, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama muito a criança de gurizada, né? De guri, guria, né? Então, por isso que eu criei o projeto Meditando com a Gurizada. Começou com a meditação, mas foi muito além com outras atividades, educação emocional.
e trazer essa coisa curiosa, essa brincadeira, esse mundo lúdico para eles, que eles gostam muito, porque a criança aprende brincando. Então você traz a brincadeira, né, até esse mundo do mistério, eu falei para as meninas ontem, eu criei, e não está aqui a mão, mas depois eu pego para mostrar, eu criei ontem inspirada na live. Me veio a ideia na hora, já criei e já usei hoje com a gurizada, mas daqui a pouco eu mostro. O do Fantasminha, né? É do Fantasminha. Lindo. Depois até a gente vai falar como que as pessoas podem assistir o vídeo que você gravou, desse recurso que você fez, que ficou super bonito. E você, Monique? Vamos se apresentar. Oi, pessoal. Eu sou Monique, eu sou psicóloga infanto-juvenil e eu tive um caminho um pouco diferente, vamos dizer assim, para chegar nos grupos. Antes de trabalhar como psicóloga, eu já trabalhava como professora. Então, eu já tinha muita vivência com criança em grupo e eu amava, sabe? Eu acho que é realmente algo muito único, a conexão que você faz com o grupo, a conexão que as crianças fazem umas com as outras, sabe? O individual aparecendo através daquilo que a gente está proporcionando, daquele espaço que a gente proporciona para eles. E aí, quando eu entrei na clínica, claro que eu entrei muito apaixonada, muito feliz com aquilo que eu estava fazendo, mas eu também sentia muito falta dessa potência que os grupos têm, sabe? E dessa possibilidade que estar com as crianças nesse formato nos propicia. E eu lembrei muito disso, assim, de formar oficinas com o intuito de ser quase uma viagem. Sabe? Eu gosto disso, eu gosto de que as atividades sejam como se fossem paradas que a gente vai, que a gente pode se utilizar muito do imaginário deles e que eles estão sempre muito dispostos a compartilhar isso com a gente para que a gente possa usar isso como um recurso e que é muito transformador, assim, às vezes é um tempo tão curto, sabe, de relógio, mas é um tempo que gera uma conexão que fica com eles e que os acompanha realmente no decorrer dos anos, da vida, do dia a dia deles. Pequenas coisas que acabam se tornando muito grandes por conta daquele espaço que a gente está ali colocando. Então, eu sou muito crente, muito assim, muito defensora das atividades em grupo, do poder das atividades em grupo, e eu pretendo, inclusive, aumentar cada vez mais a presença desse tipo de atividade na minha experiência profissional, sabe? Inclusive, eu agradeço muito, porque muitas das que eu já coloquei foram as que você disponibilizou. E sempre foram muito maravilhosas, sabe? Ai, que bom, Monique. E isso que você falou, né? Essa questão da conexão que a gente consegue ali com as crianças, né? Naquele curto espaço de tempo, mas ao mesmo tempo gera algum tipo de memória, algum tipo de lembrança que a criança leva com ela. Né? E aí, gente, tem toda, né, a magia que a gente pode colocar ali, porque a oficina, quando a gente trabalha ali com uma grande quantidade de crianças, né, que pode ser mais que um, mais que dois, só que é diferente do trabalho que a gente faz na clínica. Né? Eu acho que a conexão ali do momento é outra, o nosso objetivo é outro, então a gente acaba também quase que podendo explorar mais essa questão assim do lúdico, das atividades, né, das propostas. E eu vou contar para vocês que, como eu falei, lá em 2018, eu queria ficar mais conhecida na cidade, eu estava começando, né? Então eu resolvi, falei assim, eu vou fazer uma oficina com crianças e eu bolei da minha cabeça, né, um tema que era a estação da inteligência emocional. Então eu ia trabalhar com a estação da inteligência emocional e isso, vou até falar para o pessoal já, no grupo, né, do Harry Potter 2, vocês receberam aquela aula sobre oficinas terapêuticas, né, que eu e a Yara gravamos. Aqui a gente vai dar algumas dicas, né, mas a aula completa mesmo tá lá no grupo. E quem está assistindo a gente, não esquece de tirar o print, marcar a gente aqui na live, para que vocês possam receber depois um material exclusivo, fazendo parte do nosso grupo lá do WhatsApp. Então aproveitem, já façam o print para vocês não perderem. E, como eu estava falando, eu fiz a estação de inteligência emocional, então eu ia falar sobre as emoções básicas. E era uma viagem de trem. Então, cada parada desse trem, né, cada estação, era referente a uma emoção. E aí, o meu espaço era pequeno, eu tinha um grupo de 6 crianças, e eu fiz, né, vários grupinhos, assim, pequenos, por conta do espaço, por conta ali até do meu manejo, né, com as crianças.
Porém, gente, aí que vem, né, o poder da imaginação também dessas crianças, o nosso poder lúdico, como a Andrea falou, nossa criança interior grita nesse momento, né? Porque a gente precisa se colocar ali. Então, gente, eu lembro assim que eu fiquei até emocionada no dia, sabe? As crianças sentadas em roda e toda vez que a gente ia sair ou chegar numa estação, né, que era outra emoção, a gente levantava, dava assim 2 voltas em círculo e elas apitavam o apito do trem, né? Então fazia o barulhinho do trem. Era super sincronizado. Não foi combinado? Não foi, mas assim, as coisas foram acontecendo, né? A gente vai criando elementos para a vivência e experiência das crianças. Então, uma coisa que eu acho super importante é a papelaria. Eu trouxe para mostrar para vocês. Tinha o chapéu de maquinista, né? Então, cada criança recebeu um chapéu. Tinha passaporte para as crianças passarem por essa viagem. Tinha o mapa das emoções. Olhem só que legal. Então, o nojo, a alegria, a tristeza, o piquenique, que era o momento do lanchinho, o medo, que foi aquele papel que eu mostrei para vocês lá na primeira live, a raiva e o amor, né? Que daí a gente falou sobre o amor próprio também aqui nesse momento. E cada parada, né, como eu falei, era sobre uma emoção e a gente fazia uma atividade relacionada àquela emoção. Eu vou falar para vocês que até hoje eu recebo mensagem das mães perguntando: "Ai, mas agora eu tenho uma filha mais nova. Ai, o fulaninho sempre lembra disso", né? Eles guardam os papéis. Então, por exemplo, tem mãe que enquadra o certificado e coloca no quarto da criança. Tem os crachás, né? Eu até mostrei para vocês um dia um crachá que eu tenho com uma mensagem que uma menininha deixou para mim, né? E as atividades eu trouxe. Aqui era o tag que eu fiz para colocar numa maleta, né? Que eu fiz para eles também de viagem, que era assim uma sacola craft. E eu fiz o cinto da maleta, né? Com EVA. Então ficou lindo. E eu até imaginei, né, Andréa, da gente fazer isso parecendo a mala do Harry Potter. Que ele também tem a Legal. maleta, né? Nas oficinas. Depois eu vou ver se eu acho uma foto para mandar para você. E, Me assim, tinham as atividades, esses daqui eram os personagens de cada estação. Enfim, né? Então, a gente possibilitar isso para as crianças, a gente tem que perceber que a gente vai precisar ter todo um jogo de cintura, né? E mergulhar naquele universo. Então, a primeira dica que a gente vai dar aqui para vocês, né, para quem está assistindo a gente, é em relação ao tema. Qual o tema que vocês vão escolher para a oficina de vocês? A partir desse tema, a gente vai conseguir desenvolver todos os materiais necessários para preparar aquele dia, né? E aí tem um monte de detalhes que a gente falou lá na aula, mas escolher o tema, escolher o público é essencial. E eu vi que a Andrea, ela já fez, como ela falou, né, algumas oficinas do Harry Potter. Eu vou pedir para você mostrar também um pouquinho, Andrea, porque ela pegou, né, o material dos grupos do Harry Potter. Inclusive, a gente também enviou essa papelaria personalizada com o tema do Harry Potter. Então tem crachá, tem certificado. E vamos ver o que a Andrea vai mostrar pra gente. Bom, gente, começou assim, quando eu me inscrevi no curso, eu tinha um caderno do Harry Potter, capinha, né? Já comecei, como eu sou fã do Harry Potter há muitos anos, teve o primeiro filme no Brasil, eu já fui juntando reportagem e já criei um caderno, hein? Olha só, cheio de colagem, cheio de coisa, né? Só isso aqui, gente, já animava a gurizada de olhar e crescer o olhinho. E uma coisa que eu fui fazendo antes de fazer a oficina com eles, porque eu no projeto social, então eu tenho encontro uma vez por semana com eles. Aí, a cada semana, eu levava um dos joguinhos que as gurias deram no curso. E aí, claro, nem todas as crianças conhecem o mundo do Harry Potter. E aí eu fiz como as gurias sugeriam. Tipo a brincadeira, aquele da joguinho da memória, né? Daí tirava lá, sei lá, a quadra de quadribol ou o castelo. A criança não sabe o que é aquele castelo lá do Hogwarts. Mas aí a gente pedia, então cria uma historinha, cada vez que ela acertava, né? Cria uma historinha. Pode ser do mundo Harry Potter ou da sua cabeça. Gente, isso aí é cada história muito legal. Então a imaginação deles é fantástica. A gente dá esse momento de participação deles, eles criarem junto, né? Eu na oficina, eu levava, além dos materiais das meninas, né? Por exemplo, pedi para uma tia minha customizar essa maletinha, ó. Ai, que linda.
E aí, o que que eu faço? Quando eu monto a oficina, eu tenho aquilo que já fica aparente e aquilo que fica para eles mexerem. Então, tipo, eu deixava essa maletinha fechada, eles iam lá olhar e tinha lá, por exemplo, joguinhos. Então, alguns joguinhos que eu comprei, algumas coisas que eu, das gurias, que do curso. Outra coisa que eu peguei, que foi uma ideia que elas falaram lá da canetinha, né? Mágica, né? No primeiro, eu enchi de papeizinhos, tipo as estações da oficina, né? Os espaços, eu não escrevi com caneta aparente, eu escrevi com essa caneta, e como eu levei várias canetinhas dessas, eles tinham que olhar ela tem a luzinha, né, dela, e eles tinham que olhar ali para descobrir o que, que era aquela maletinha, aquela estação ali, digamos assim, né? Então tinha o lugar da foto, tinha o lugar do duelo de varinhas. Aí eles pediram, da próxima, cria um espaço duelo mesmo, porque ali era só um cantinho. Aí na próxima tinha mais espaço, aí eu realmente fiz assim, fechadinho ali, botei assim, varinhas, aí escrevi varinhas. Aí eles tinham ali para pegar as varinhas e para duelar, daí usa a criatividade. Podia ser os feitiços, aí pegava, aí fazia que tinha caído, que tinha sido acertado. Então, assim, a gente tem que usar a imaginação, né, gente? A gente fiz uma parte da biblioteca e levei os livros para eles. Porque uma coisa que é interessante, como no projeto eles são crianças de idades diferentes, né? Às vezes a pessoa vai fazer com uma faixa etária, ok? Mas às vezes pega idades diferentes. Então a gente tem que ter coisas para as várias idades, né? Então tem aquele da varinha, tinha dos livros, esse do curioso, que fazer, ou num lugar de joguinho, tem aquele do dragão que a Yara mostrou, né? Muito bonitinho, né? Aquele do dragão, eles adoraram aquele do dragão, né? Então, assim, disponibilizar esses jogos espalhados ali para eles. Porque a minha experiência anterior com as oficinas na escola que eu fazia, eram várias turmas, e a minha é a meditação, né? Então, como você falou, você tem que ter o tema. Então, claro, meditação fica complicado. Então, trabalhando educação emocional. Então, eu tinha vários brinquedos, vários espaços, né, para eles brincarem. Então, eu levava brinquedos que eu criei, tipo esse que eu criei agora baseado ali no que as meninas falaram, ó, que depois ele tem um vídeo lá no meu Instagram, então me sigam, né, gente, @André Leandro, né, tem lá um videozinho, né, e aí eu fiz bem simples, esse aqui é um papel um pouquinho mais grosso, mas pode ser com papel normal, né, e aí dobro o papel, recorta aqui, né, e aqui cola, que ele cria uma bolsinha, e aí eles colocavam aqui tem uma explicação, e colocam aqui dentro aquilo que faz ele se sentir bem para espantar o medo. Foi bem interessante tudo que eles trouxeram hoje. Trouxeram coisas bem curiosas a terem, mas como são coisas pessoais, não vou citar aqui. Mas tinha tudo, respirar devagar, sorrir que nem eu coloquei. Aquele que não sabe escrever, desenha, tipo uma cara sorridente. Então é legal que daí para cada idade tem isso. E aí eles levam para casa. Pode colar no caderno, né? Ou pode desenhar, ou pintar. Então, isso aí deixa de cada um deles utilizar como eles quiserem essas ferramentas. Depois eu vou publicar as fotinhas. Alguns pintaram, ficou lindo isso aqui. Eu montei, não tá aqui a mão. Outra coisa que eu mandei fazer, os bonequinhos. Uma coisa a gente usar assim, né? Tem já o material, por exemplo, que as gurias disponibilizaram, e eu vou montando, né? Eu adoro. Eu pedi pra uma amiga que minha lindo! olha que lindo os bonecos, né? Aqui tem a Hermione também. Gente, eu tô cheia de coisa aqui em volta de mim. Vocês não fazem ideia. Eu tô aqui assim, olhando. O que que eu mostro? Né? Eu criei baseado também na sugestão das meninas. Elas falaram do potinho, né? Como eu queria que elas levassem o potinho para casa, eu tinha juntado, gente, eu juntei um montão de potinho esse aqui é de extratomate, porque já pensando numa coisa para fazer com as crianças, né? Então já fazia tempo que eu juntava. A minha só que é tampa verde, o deles era tudo tampa vermelha. Aí a Duda tinha sugerido das frasezinhas, das palavrinhas positivas e tal, né? O que que eu fiz? Esse aqui era a lembrancinha deles. Eu escrevi aqui, né? Porção ou poção mágica, né? Deles. Criei uma personagem, que é a Maga Deia Trilegal, né? Trilegal é coisa muito de gaúcho, né? Então, Deia Trilegal, e é meu nome André, então Deia Trilegal. Aí coloquei aqui, eu sempre trazendo uma coisa boa para eles, né? Seja a sua melhor versão, acredite em você. Encanto, né? A Maga Deia Trilegal, que seria um encanto. Aí dentro tinha no fundo um saquinho para não sujar, com várias frasezinhas ou palavrinhas positivas para eles, alguns em branco para ele escrever, e dentro tinha pipoca doce. Então, no final, eles abriam, tinha aquela pipoca doce e mais aqui o brinquedinho para eles levarem. Porque eu trabalho com eles, eu crio a caixa da paz para eles colocarem coisas boas. Mas voltando àquela oficina que eu comecei lá com as crianças de idades diferentes, uma coisa legal que eu fiz, que eu fazia, era meia hora com cada turma. Gente, eram 18 turmas, 20 turmas, né? Então, eu tinha meia hora com cada uma.
Então, eu fazia 15 minutos de brincadeiras, brinquedos e brincadeiras. Então, para mostrar até para as profs, gente, do momento agitado podemos para um momento de calmaria. E depois 15 minutos de meditação. Claro, meditação lúdica, com brincadeiras e tal. Para Uhum. mostrar que da agitação eu posso ir para calma. E isso foi muito legal. E uma dica que eu dou aqui, que eu levei para a oficina só para, tipo, tinha um espaço vazio, o que eu vou colocar aqui? Botei uma pescaria. Peguei um potinho, peguei uns peixinhos e botava palavras positivas, tipo respeito, alegria, felicidade, não sei o quê. Gente, foi um sucesso. E é um sucesso sempre nas oficinas. Porque eles sempre dizem a mesma coisa, criança e adulto. Oh, pescaria só vejo em festa junina. Aham. E eles se encantam, que não é um prêmio que eles tiram, mas assim, é uma coisa legal. O olhinho dos pequenos brilha, gente. Ai, olha aqui, eu tirei amizade. Olha, eu tirei amor ali nos Uhum. peixinhos, né? Então, assim, a gente usando a imaginação e a gente vendo que aquela nossa criança interior fica faceira, a gente fica super feliz. Aí eu peguei aquela varinha que eu botei no início, né, o barulhinho, né? Eles se encantam. O chapéu seletor, nossa, fez um sucesso. Aquele, o livro monstruoso dos monstros, né? Gostou. A Andrea tem tudo do Harry Potter. Eu vou juntando, gente, assim, é porque eu me divirto brincando, né? Aquilo que dá, a gente não dá pra comprar tudo, é claro, né? Mas a gente compra, mas o material que, por exemplo, as meninas perguntaram um monte de coisa, que eu botei numa pastinha ali organizado, alguns, tenho vários aqui, eu separei por pastinhas, guardando para ter para não amassar, para usar. Então, assim, mesmo que a pessoa não vai fazer uma oficina oficialmente, né? Pode já ir utilizando com as crianças, né? E aí no dia, não, vamos fazer a oficina do Harry Potter, do mundo mágico, né? Essa aqui eu adorei também do Dobby, né? Olha que fofura. A meinha dele. Aham. A meinha do Dobby. Então tem vários joguinhos assim que. Mas é legal já ir apresentando antes, né? E tentar disponibilizar material para as várias idades. Você vai fazer como eu, com um grupo misto, ou de acordo com a criança ali que ela adora. Porque usar a Uhum. imaginação. Eu começava a oficina aqui, como eles não estão acostumados, muitos não conheciam Harry Potter, eu começava contando uma história resumidinha, claro, do mundo do Harry Potter, para eles se localizarem dentro daquela ideia do que é o Harry Potter, né? Aí tem o chapéu seletor, ele chega lá, ele é um menino órfão, faz amizades, tem um castelo, enfim, resumindo a história, né? E eles ali soltos, né? Porque eu faço essas oficinas ali, essas que eu realizei foram um pouquinho assim soltas. Tem momentos com algumas atividades específicas e momentos que eles vão se divertindo. Aí no final, em todas elas tem a experiência, né? O momento da aula de magia, de mágica, né? Na primeira eu fiz com os potinhos, aqueles de, né? Como é que chama? Esqueci o nome. Caldeirão. Cadeirão. O caldeirãozinho, né? Aí eu fiz uma mágica lá com eles. Fez uma bagunça. A gente tem que saber se tem espaço para bagunça ou para sujeira, porque é o da que mistura alguns ingredientes e aquilo fervilha, né? Nossa, eles amaram essa coisa. Virou Uhum. uma zorra total. E outro que eu fiz foi que, assim, com as meninas que a gente fez aquele do spray. Eles amaram fazer do spray, que tinha o cheirinho. Ou pode fazer só como as meninas falaram, com glitter, que é o potinho da calma, né? O glitter, Uhum. ou colocar um glitterzinho dentro do potinho, eles amam, eles se divertem. E, gente, assim, é uma coisa. Daí eles podem levar para casa aquilo, né? Como a Duda falou, né? Aquilo ali que eles, para eles, é fantástico, marca. E É tipo esse um aqui, prêmio, né? quando a gente faz isso aqui, eu também, alguns pegaram e fizeram cheio de coisinhas para mim e me deram de presente. Mas, gente, para vocês levarem. Ok, então agora façam para vocês levarem para casa. E eu guardo com carinho aqueles que eles fazem para mim, né? É uma coisa que é um prêmio, né, pra gente, né? A gente leva para a vida inteira esse carinho deles. E uma coisa também legal da gente, né? Eu já vou deixar para a colega falar, que eu já tô aqui falando um monte, é a caracterização, né? Então, o colar da Hermione, né? O chapéu, o chapéu seletor eu deixava para eles tirarem fotos e para eles brincarem. Eu usava um outro chapéu, botei peruca para ficar bem caracterizada, ou boto uma capa, ou boto um vestido cheio de, né, que esvoaçante, Uhum. tudo assim. Porque eles adoram, porque, claro, eles estavam acostumados comigo, e de repente eu chego ali toda diferente, nossa, você, quem é? O que é isso? Então é Sim. muito legal, assim. E eu acho que o mais E faz legal é se a parte gente se também, né? diverte. Aham. Faz parte dessa personificação toda, né? É um encanto, Tanto gente. do Eu me ambiente da divirto. gente. Uhum. Isso aí. Antes da gente passar para Monique, eu vou ler aqui algumas coisas. Tem várias pessoas que elogiaram, que estão anotando as ideias. E algumas perguntas. Então, elas perguntaram aonde você comprou aquela caneta que tem a luzinha azul.
que é a caneta invisível, que a gente também falou sobre isso no curso do Harry Potter, na aula de materiais mágicos, né? Muitos deles, gente, eu encomendei pelo Shopee, né? No Shopee a gente acha muita coisa assim, muito em conta, né? Esse aqui, por exemplo, isso aqui eu achei. Ah, isso é uma dica preciosa. Como nós estamos na época do Halloween, as lojas de decoração, essas lojas de fantasia, tem muito material disponível agora. Porque quando eu fiz as oficinas, eu tive que encomendar pela internet muita coisa, porque as lojas não tinham. Esse aqui sim eu achei porque uma loja se antecipou. Então agora é o momento, se você pretende fazer uma oficina desse mundo mágico, seja Harry Potter, o mundo mágico, é o momento. Eu fui lá com meu filho comprar uma fantasia ontem. Nossa, quanta coisa que não tinha nos outros anteriormente. É o momento perfeito. Mas na internet, no Shopee ali, porque como eu comprei várias, era super baratinha, tipo, acho que era 6 pilas, 7 cada uma. É claro, eu comprei várias, né? É baratinho. Aqui eu comprei o conjunto, varinha e óculos também, foi super baratinho. O chapéu seletor, claro, não é o que fala, que não da Yara, né? Mas o meu chapéu seletor lindo, maravilhoso. Também fui no Shopee. Então, assim, pesquisando foi o lugar que eu achei mais em conta para comprar. E fui comprando, claro, aos pouquinhos. Se você comprar tudo de uma vez, realmente sai muito caro. Mas o que você quer? O que você quer? O seu arsenal que você quer. Mas não precisa começar já com tudo, né? Pode ter um chapeuzinho de bruxa simplesinho, pode montar varinha. Eu tenho umas varinhas aqui, que tem uma moça aqui na cidade que faz. A Olivaras, tem Olivaras e a Alivaras. Olha que amor que eu ganhei do meu filho, que é a da Hermione. Depois eu comprei da Minerva, né? Ai, que lindo. Então, assim, a gente pode comprar pela internet, pode ver no local, assim, principalmente as lojas de decoração de festa fantasia, eles vão ter esses materiais, pelo menos os mais simples eles têm. Varinha do Harry, normalmente eu acho lá. Às vezes não é tão em conta, mas às vezes, como eu digo, na internet a gente acha, né? É que eu gosto de privilegiar o comércio local, mas às vezes a gente não acha, né? Então, temos que partir pela internet. Legal. E pela internet a gente consegue comprar em maior quantidade também, né? Para fazer oficina. Sim, tem. E você, Monique? Vamos falar um pouquinho das suas oficinas, né? Então você comentou que já trabalhou com grupos de crianças na escola e que você ama trabalhar em grupo. Conta mais um pouquinho pra gente. Sim, eu inclusive lembrei de um monte de coisa agora quando ela estava falando sobre isso, porque acho que uma das coisas que eu queria comentar e que eu acho muito válido é como as oficinas nos possibilitam também trazer essas questões da psicologia, mas do desenvolvimento, da questão de inteligência emocional, etc., para contextos que nem sempre a gente poderia ter um trabalho tão amplo. As oficinas propiciam isso, por exemplo, na área social. Há um tempo atrás, eu comecei a trabalhar numa ONG. E aí eu sempre faço as oficinas com os meninos de lá, porque isso me dá essa abrangência, sabe? De poder trabalhar esses assuntos, de poder dar espaço para a fala deles, de poder dar espaço para a expressão deles terem acesso a temáticas que de outras formas não estão tão presentes na realidade deles, e de serem mais de um, certo? De ter essa questão do conjunto. Então, naquele período que às vezes acaba sendo mais curto, a gente consegue ter um toque naquelas crianças, na vida daquelas crianças. Então, eu acho interessante pensar isso também, sabe? O quanto os contextos das oficinas podem ser amplos, porque a gente pode colocar isso no nosso dia a dia na clínica, a gente pode colocar isso dentro das escolas, a gente pode colocar isso dentro da área social. Podem ter muitos caminhos para a gente também explorar essa potencialidade deles. Eu lembrei também dela falando sobre a oficina que ela fez, que tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu sei que nem sempre é possível por conta de espaço também. Mas que ficaria como uma dica, vamos dizer assim, se alguém estiver pensando em fazer, que é ter momentos em que tem essa questão motora do corpo, tem essa liberdade, tem essas brincadeiras que envolvam a criança de pular, de correr, se possível, de ter essa questão mais física realmente. E, em paralelo, as outras atividades que poderiam trazer essa calma, que poderiam ser atividades artísticas, de expressão. Eu gosto muito de colocar histórias também. As histórias envolvem muito elas, acabam sendo ponto de partida para a gente poder falar sobre muitas coisas, para eles poderem falar sobre muitas coisas em relação a eles também. Há um tempo atrás, a gente fez uma colônia de férias, na verdade. Só que essa colônia de férias foi, na verdade, oficinas distribuídas por dias diversos. E aí
Eu gosto de trazer essa experiência como exemplo, primeiro porque também é uma questão de renda extra, que às vezes fica um pouquinho. A gente tem um pouquinho de medo, né? Às vezes de se arriscar, mas é uma oportunidade muito boa trabalhar nas férias, de poder colocar aí, desenvolver seu trabalho. E nessa colônia em específico, a temática era heróis da natureza. Então, era uma temática que a gente estava falando muito sobre a questão ecológica, sobre a questão de responsabilidade, empatia da criança com o ambiente que ela vive, com as trocas. E, sério, teve Que palavras lindo. ali que eu não esqueço até hoje, sabe? Tipo, discursos que saíram deles que a gente nunca esperava, que foram muito surpreendentes e a gente viu eles se doarem completamente. Nesse dia em específico, por exemplo, eu trouxe algumas histórias do folclore brasileiro para trazer a nossa cultura e a gente analisar aqueles personagens. Uhum. E aí eles já deu a deixa para eles falarem sobre medos, já deu a deixa para eles falarem sobre a relação que eles tinham com pessoas, com a família, na escola, em outros locais, que eles se identificavam com aquele personagem, com aquela situação. Na hora de artes, inclusive, eu acho muito legal que às vezes a gente dá uma abertura que em outros locais talvez essa criança não tenha da mesma forma. Então, por exemplo, dentro do ambiente, assim, de um ambiente seja terapêutico, ela tem uma liberdade ali, né, de poder se colocar sem tantas amarras, sem ter uma obrigação. Então, no momento de pintura, de tinta, de mexer com esses materiais, você vê uma libertação ali, sabe? Você vê eles Uhum. se colocando totalmente super empolgados, concentrados ali no que estão fazendo, dividindo aquilo, inclusive, sabe, chamando você, inclusive, para participar às vezes, e trabalhando também várias outras coisas que eles podem usar no futuro. E eu acho isso tão precioso, foi tão legal. Outra oficina que a gente fez foi uma oficina que foi mais voltada a um público da primeira infância, de fato. Então tinha muita criança de 3 anos, 4 anos, que já é um público muito diferente. Eu acho que isso é uma coisa muito a se atentar também, né? Quando a gente vai programar qual que vai ser a faixa etária que vai participar, até para a gente ver as atividades que a gente pode colocar que sejam mais adequadas. Eu acho muito legal quando a gente participa de oficinas com esse público um pouquinho menor, de apresentar texturas, apresentar, inclusive, materiais que eles possam usar durante a oficina, se eles precisarem ali de uma regulação, né? Se eles precisarem ali Uhum. retomar a calma, porque sim, é complicado você lidar com um grupo, dependendo da situação. Tem que ter um manejo, tem que ter um jogo de cintura ali para poder mediar o que tiver acontecendo. Se tiver alguém com você, é super preferível e às vezes é sim necessário, certo? Na hora de se aventurar, ter alguém ali como suporte para estar junto com você nessas adversidades, até porque vai sujar. E deve sujar, vai sujar, vai melar, vai ter cortes, papéis voando, coisas assim acontecendo, porque faz parte, né? É uma expressão da infância. E essa outra que foi com esse público tão menor foi a primeira vez, pronto, foi a primeira vez que eu participei de uma oficina com um público tão pequenininho. E foi tão Uhum. mágico também, sabe? Eles foram tão. é, Participaram tanto. Teve um momento que a gente fez atividades bem dirigidas, a gente usou o Monstro das Cores. Nesse dia, essa Legal. oficina chamava a Jornada do Brincar. E aí a intenção era fazer essa viagem por várias formas da brincadeira. Então a gente trouxe para eles brincadeiras que faziam parte da nossa cultura também, a gente trouxe para eles brincadeiras que estavam mais relacionadas à arte. A gente passeou por vários locais ali. E em todos eles estavam juntos, sabe? Estavam junto com a gente. Só deu problema na hora de ir embora, porque eles ficaram um pouco chateados que quando acaba, mas faz parte também, né? É realmente uma Uhum. experiência muito legal, muito legal. E a gente fazer uso desses dois lados, sabe? Use o imaginário, aproveite o imaginário, porque às vezes com pouco recurso a gente já consegue levar eles para outro mundo, literalmente, assim. Eles são muito solícitos. Eu lembro da experiência da escola mesmo, que eu uma vez estava no momento de recreio, assim, e aí eu chamei eles para brincar. E aí essa brincadeira de faz de conta. Era uma brincadeira de faz de conta. Fomos lá, não tinha nada, assim, era realmente um vazio, e a gente foi imaginando ali que a gente estava num local, esse local era uma floresta, e aí tinha os poderes mágicos, e a gente tinha que se esconder, e tinha que pegar tais itens. Depois desse dia, todos os dias que eles podiam, eles convidavam, vamos brincar disso, vamos... Eles chamavam de floresta, inclusive, por causa desse primeiro dia, mesmo que nos outros dias tenha mudado, eles chamavam sempre.
sempre de floresta. Vamos brincar disso, isso foi muito legal, a gente amou, sabe? Pode pegar uma bolinha de papel, se transformar num feitiço, um pouquinho de água se transformar numa cachoeira que tá ali caindo. Acreditem, assim, no potencial do imaginário infantil, porque é uma ferramenta muito poderosa que a gente pode usar de transformação, de fato. E acho que é isso. Eu Legal. tô muito E, também. Monique, a Eli está perguntando aqui, né? As atividades são livres ou dirigidas? Nas experiências que eu tive momentos dos dois, mas foi também por conta da questão do horário. Então, eu acho que isso é uma coisa a se atentar. Quanto tempo vai durar a oficina? Eu acho muito legal, muito interessante essa questão de ser entre 2 horas e meia, 3 horas, né? Que é um Uhum. tempo equilibrado, controlado. Mas se, por exemplo, for um pouquinho mais longa que isso, eu vejo a necessidade de ter um momento de brincar livre nesse meio tempo, sabe? Eu acho que seria muito importante, realmente. Uhum. Mas se forem dirigidas também, a gente tem que ter essa mente aberta de que vai ser dirigida, a gente vai colocar, a gente vai propor, mas a gente também tem que envolver a criança para que ela aceite, porque não é uma tarefa, sabe? Não é uma tarefinha que esteja ali para fazer, é outra coisa. Tem que ter essa questão de trabalhar o envolvimento e a conexão. E é isso que vai fazer as atividades dirigidas serem bem-sucedidas. E caso elas não Uhum. sejam, que a gente tenha essa flexibilidade de movimentar, de mudar, de colocar outras opções, como ela tinha comentado, né? De ir Uhum. para outros lugares, de falar sobre o porquê que a gente está ali, de fazer com que a criança se sinta ouvida, porque uma vez que ela se sinta ouvida, se sinta parte daquilo, ela colabora, gente. Elas colaboram, elas estão ali juntos, elas participam muito, muito lindamente. Ai, que lindo. Adorei essas dicas, né? Com criança pequena também foram super legais. É, Outra ideia, né, gente, é fazer oficinas com temas de filme, né? Eu cheguei a fazer, acho que a Monique fez também alguma, não fez? Eu Fez, fiz né? várias, eu faço parte do Clube Cine PC. Aham, E aí eu uso sempre, assim, são maravilhosas, inclusive. Também muito emocionante para eles, é muito interessante ver como eles se envolvem, choram às vezes no filme. Uhum. Eles realmente estão ali, sabe? São muito legais as que usam filmes. Porque as histórias, né? E a gente vê também nos livros do Harry Potter, nos filmes, o quantas emoções a gente pode explorar, quantas situações, experiências, né? Que as crianças de repente estão sentindo ali no mundo delas, né? Os adolescentes que costumam conhecer mais a história, mas eu vejo que com todas essas comemorações, né, de 25 anos da Já. história, acaba que as crianças entram em contato, né, com propaganda, entra na loja de brinquedo, tem ali os brinquedos do Harry Potter, na livraria tem uns livros, então eles acabam se interessando. E também tem toda essa influência, né, de irmão mais velhos, de pai, de mãe, Uhum. de nós, né? A gente adora, né? Mas eu lembrei de uma oficina que eu fiz há alguns anos atrás, que eu criei, não era do Harry Potter, mas iniciou com o clima do Harry Potter. Uma coisa é a música, né? Colocar a música, né? E aí o pessoal que entrava na oficina, eu comprei aquele TNT de tijolo, e aí pegava a varinha, agora nós vamos entrar, aí batia, tã, tã, tã. Aí eles passavam, porque daí com dois, né, TNT, entrava Uhum. ali e tinha a musiquinha, e aí nesse espaço tinha uma mesa duas mesas gigantes. Eu cobri as mesas, coloquei um tapetinho para não machucar o joelho, e aí eles tinham que ir abaixado ali, passar embaixo daquela mesa para chegar na oficina. Então, assim, botava imagens de fadas, ou desenhado casinhas de fadas, luzinha. Então, criar esse clima mágico quando eles estão chegando faz parte também do encantamento, né? Eles ficam encantados disso. Ou isso do procurar, né? Uma oficina, eu criei peguei um objeto, eu tinha dois, o escondido e o que eles, agora vocês têm que procurar isso aqui. Eu lembro da Yara falar da lanterninha, eu criei um binóculo, peguei aquele rolinho de papel higiênico, enfeitei vários, e eles tinham que procurar, né, com aquele monóculo, né, Uhum. no binóculo. Então, assim, é o lúdico, e realmente a gente também tem que ter aquelas cartas na manga. Às vezes a gente pensa numa atividade, de repente eles não engajou muito, tu tem outras ali né, na manga para brincar, e muita ação. Realmente, criança, eu fiz uma agora recentemente de 3 horas, e a gente tem que ter jogo de cintura. Tá muito parado? Vamos para uma brincadeira de ação. Vamos pegar um balão, vamos pegar alguma coisa
e se movimentar, porque criança não é para ficar parada, né, gente? Criança, se adulto já não aguenta ficar parado muito tempo, imagina uma criança, né? Então, se É, você pensa fazer uma oficina, realmente tem essa questão do tempo, tem que ter intervalo, tem que ter a hora do lanche, tem que ter a hora da interação, da brincadeira, até o tempinho de parar, porque às vezes também cansam, né? Então, assim, é muito divertido, mas criar o clima, eu acho que é fantástico, né? Porque eu digo, aqui eu tô cheio de coisa, meu sonho de consumo era ter a bolsa da Hermione, ou então a mala do Newt, né? Carregar tudo ali, que eu já tenho um malão que eu levo, mas não é suficiente. Tem que ter muito mais coisas para levar. Eu acho legal também, assim, no curso em específico, como Harry Potter fala muito com todos os públicos, e às vezes eles não precisam necessariamente conhecer a história, porque a forma como a gente apresenta, às vezes já é o suficiente. Eu tenho usado muitos recursos na clínica mesmo, e, por exemplo, tem um dos recursos que é o que faz uso da poção polissuco para se transformar, e só Legal. explicando o conceito, assim, olha nessa história de Harry Potter, que é assim, tem essa poção funciona de tal jeito. Então, imagina que tu tomou, imagina que tu estás aí, imagina que isso aconteceu contigo. Isso já é o suficiente, sabe? Para envolver eles naquele universo. Então, é um universo que tem sim. elementos muito fáceis de serem adaptados e de terem aderência por parte de crianças e adolescentes, inclusive. Com adolescentes tem pelo menos comigo, com os meus adolescentes, vamos dizer assim, tem feito muito sucesso assim mesmo, assim, tem sido muito ricos, muito Uhum. conteúdo que transparece através dos recursos do curso. Né? É, porque Aquele pode, brinquedo como da você aranha, falou. Hum, fala de medos, né? Pega a aranha lá do. Uhum. Né? Não precisa É, ter olhado o porque filme, é só falar 13 horas, já dá medo. exato, tem um episódio lá, né, que o Rony tem medo de aranha, então, assim, é um medo comum e a gente pode falar de outros medos, então são conceitos que a gente pega, né, através da história e não necessariamente a gente precisa usar a história inteira, saber todos os detalhes, né? E outra questão aqui, eu vi que também tinha várias pessoas elogiando, acharam lindo o que a Monique falou. E deixa eu só lembrar o pessoal que está assistindo para não esquecer de tirar o print, marcar a gente aqui, Caixa Lúdica, a nossa Teia, a Andrea, a Yara Mastini. Eu coloquei o Insta da Andrea aqui nos comentários, que é a Andrea Leandro, e da Ah, Monique é nossa.teia, né, Monique? Uhum. Então, sigam as meninas também, marquem a gente e façam parte do nosso grupo do WhatsApp, que está lá no link da bio. Quem tiver print de todas as lives e estiver no grupo vai receber um material exclusivo também que nós preparamos para vocês e mostramos já lá na primeira live. Deixa eu ver. A Mamãe Oficial, vem Mamãe Oficial, está perguntando alguma sugestão de filme ou livro para a oficina de final de ano com temática de Natal. Vamos pensar, meninas, aí em alguns filmes. Eu lembro que a gente fez Klaus na no Cine, né, Monique? Klaus é aquele das cartas, né, de Natal da Netflix. E também teve um outro, Operação Presente, esse que eu tava tentando lembrar. Acho que também tinha lá no Netflix. Tem um filme super Esqueceram de mim é um bonitinho. clássico. Hã? Esqueceram de mim é um clássico, né? Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. E dá pra trabalhar um monte de coisa, né? Muita coisa. Até mesmo um Natal mágico. Agora eu não vou lembrar assim especificamente, mas tem. Na Netflix tem um filme, eu acho que é da Netflix, inclusive, de um menininho que fala com um ratinho. Eu não vou lembrar o nome, mas é assim, parece que é super bonitinho. Eu ainda não assisti inteiro, mas estreou ano passado. Tem vários filmes bonitinhos, né, de criança, da Disney também, que a gente pode pegar. E não precisa ser um filme, né? O longa inteiro pode ser ali É. um curta, que tem vários também, infinitos. Nessa, Inclusive, pode falar. é porque eu lembrei só nessa temática de Natal, desenhos assim são muito extensos, assim, tem muita coisa. Inclusive, eu lembro muito de um, não sei se vocês conhecem, que eu acho que o nome é Aconteceu no Natal do Mickey, que são Hum, vários desenhos de Natal que são lindos, assim, tem
Tem muito conteúdo que pode ser trabalhado, fala de muita coisa, muitas questões relacionadas à empatia, em especial ao indivíduo e ao outro. É bem legal. Eu acho que talvez explorar essa questão do desenho ao se tratar de Natal também seja algo que abra muitas possibilidades aí. Sim, a Ana Paula tá falando que tem um bem legal na Disney que chama De Novo Natal, para adolescentes. A Dani tá falando, aliás, Fanny tá falando, Klaus é ótimo. E tem vários curtas, né, que inclusive a gente trabalha na coleção, né, meninas? De propagandas, assim, eu lembro que tinha temas de Natal super lindo, falando da empatia, falando de ajudar o outro, né, de compreender o outro. São lindos que a gente pode pegar o tema específico ali de um curta que seja 5 minutos e transformar em uma oficina de 3 horas. Isso é super possível, né? E acho que é isso. A gente passou as informações aí, vocês contaram a experiência de vocês que eu adorei. E o que eu mais achei interessante, assim, em toda a nossa conversa, que eu acho que combina muito com a questão da oficina, é essa transformação e a imersão para esse mundo mágico, né? Para um mundo de imaginação, de faz de conta. Como a Monique falou, basta a imaginação, né? Basta o faz de conta para a gente sair no meio do nada da escola, né? Onde não tem, de repente, ali um cenário lindo, mas, né, enfeitado, eu quero dizer, com um tema de alguma coisa, mas a gente pode sair buscando por pedrinhas mágicas, né, por poções escondidas, e aí cada criança vai simbolizando e vai elaborando aquelas questões a partir das nossas atividades, das nossas intervenções. Então, quero dar os parabéns para vocês duas, porque vocês fazem um trabalho maravilhoso, né? E isso é transformador para a vida de outras pessoas. A gente vai marcar para sempre a vida dessas crianças, né? E desses adolescentes. Parabéns, viu, meninas? Eles lembram, tá? Um toque mágico de amor, de carinho, né? E usa a imaginação, né? Às vezes você pega um TNT só ali, pega, como você falou, uma pedrinha, um potinho com um líquidozinho ali com glitter, vira uma poção mágica. Porque se a gente lembrar, quando a gente era criança, determinadas brincadeiras que a gente sentia naquele mundo mágico, imagine para o seu filho, ou para o seu aluno, ou para a criança que vai participar da sua oficina. Para ele é um momento mágico. E é isso que a gente, entrando nesse clima, a gente, nossa, é maravilhoso. Não, passar por baixo da mesa, né, André? Que você falou que você preparou ali, então eles tinham que passar dentro de um lugar assim desconhecido. Então já é como uma porta de entrada, né? É um Eles portal. saem do mundo real e vão para o mundo imaginário. Isso é lindo. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês, por vocês estarem aqui com a gente. Essa live foi linda e vai ficar gravada aqui. Última chance para quem está assistindo tirar um print bem bonito da gente. A Andréa com a varinha dela. Cadê meu chapéu aqui? Cadê meu chapéu? Já perdi o chapéu. Eu queria só agradecer, viu, pela possibilidade, pela troca aqui e pelo trabalho no geral, assim, de verdade também. Todo o trabalho com o Caixa Lúdica abriu muitas portas, assim, para mim, dentro da psicologia, dentro de como que a gente pode agir, dentro do poder do lúdico, na transformação, na intervenção com as crianças. É algo muito, muito maravilhoso mesmo. Parabéns também. Né? Parabéns, meninas, porque como eu falei, mesmo as crianças não conhecendo o mundo Harry Potter, elas se encantaram com o material que eu ia levando nas aulas, levando nas oficinas. Elas ficam encantadas, porque assim, vocês criaram com muito carinho, e como vocês mesmos já incentivavam, disso aqui a gente pode criar outras ideias. E assim eu fiz. E ontem, tu viu, só inspirada na live, tive a ideia e já montei ali. A gente deixando a nossa criança interior interagir, veio muita coisa, gente. De uma coisa, pouquinha coisa que a gente começa, cria-se um mundo. O mundo da imaginação. Exatamente. Bom, meninas, vamos finalizar. Eu tô vendo aqui que tem vários parabéns pra gente, ótimas dicas. Parabéns, meninas. Muito aprendizado, muito lindo o brilho nos olhos. Olha só, né? Quanta coisa a gente conseguiu transmitir aqui. Vocês são 1000. Muito legal. E essa criança interior, né, Andréia, que você está falando, eu acho que essa magia, né, fazendo agora um link aqui com Harry Potter, é a magia que existe dentro da gente.
né? Então, eu desejo aqui para todas nós que estamos na live, que vamos assistir depois, e para vocês que essa magia sempre se mantenha acesa dentro de vocês e super viva. Certo? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!